E aí, meus amigos, bem-vindos à Novela na Veia. Hoje dá uma notícia aqui de um amigo nosso que foi furtado, roubaram o veleiro dele em Niterói. Como a gente participa dos grupos do WhatsApp, a gente já sabia, acho que a grande maioria aí que vai ver o vídeo não sabe. A gente já tá nesse drama aí com os amigos aí faz 30 dias. O veleiro ele foi furtado, roubado em Niterói no dia 17/1/2022. E foi um mês praticamente todo mundo nos grupos de WhatsApp, dos amigos, dos velejadores, se unindo e tentando achar o veleiro do Vitor. É um Brasília 23 e todo mundo se mobilizou tentando encontrar o barco, todos os grupos, sabe, abraçar a causa e compartilhando e tentando fazer de tudo para ter informação, mas não teve informação nenhuma. Então o barco foi roubado em Niterói. Eu vou a seguir aí, vai ter as imagens do furto. As câmeras pegaram o ladrão, deu para ver até a cara dele e tudo. E o que aconteceu? O barco ficou desaparecido um mês para todos nós, né? Para o Vitor e para todo mundo que estava tentando achar o barco. Mas, na verdade, o barco foi encontrado no mesmo dia porque o ladrão, ele encalhou o barco na restinga da Marambaia, do lado oceânico. Então, no mesmo dia que o cara roubou, ele encalhou o barco. Mas não houve essa informação. O Vitor fez o boletim de ocorrência um dia ou 2 dias depois do ocorrido. E mesmo assim o barco continuava como desaparecido. Mas na verdade ele já estava encalhado na restinga da Marambaia. No mesmo dia que o cara roubou o barco, vocês vão ver as imagens aí, ele encalhou na restinga e o barco deu perda total. A informação chegou para o Vitor agora só dia 17 de fevereiro, ou seja, um mês depois, muito tempo depois, né? Ele foi encontrado pela Delegacia dos Portos de Itacuruçá. O pior é saber que ele foi capturado, né, ele foi capturado pelo Exército, foi preso ali, foi, né, interrogado, e ele contou uma história lá que o barco era do tio, depois contou outra história que o barco era do amigo, e acabou sendo liberado. E então esse cara ainda está solto, e pode acontecer com mais gente aí, então vamos se cuidar. Vocês vão ver aí mais para frente, eu vou mostrar a imagem do barco, como que ele tá agora, como que ficou, que sobrou do barco, né? Uma judiação. Então, compartilhar esse vídeo aí para vocês. Eu sei que tem bastante gente que gosta da vela e é apaixonado que nem eu. E todos os grupos se mobilizaram e estão dando uma força pro Vitor. Foi criada uma vaquinha e eu vou deixar o link na descrição. Se alguém tocar aí a história aí dele, no final do vídeo aí, no final não, logo depois que eu mostrar o roubo e como o barco ficou, vai ter o Vitor lá se apresentando, como ele entrou no mundo náutico. Inclusive, assistam porque é muito legal. O cara tem muita experiência, muitos anos de vela. O Vitor morava no barco, morou com a família, muitos anos de vela, então é uma história bem bacana para quem gosta de vela, vai curtir ver a história dele aí. E aproveitar aqui para agradecer meu novo apoiador que eu recebi hoje, estava falando com ele agora há pouco, Benedito. Então, Benedito, obrigado aí pelo apoio pro canal. Benedito é dono do veleiro Go-Way, que era do Fábio do Velejar é Vida. Meu vizinho de Poita agora lá. Então, vamos acompanhar a história aí do Vitor aí. Fala galera, eu sou o Vitor do Veleiro Mitaí, o veleiro que foi furtado aqui na cidade de Niterói. Desde o dia de furto eu tive apoio de muita gente, comunidade náutica, todo mundo se mobilizando para tentar encontrar o barco. Eu gostaria de agradecer todo mundo. O Rodrigão vai contar um pouco da história aí, do ocorrido, um pouquinho da minha história, da trajetória, né? Tem muita gente me ajudando, e isso conforta muito, conforta mesmo, cara, porque perder um barco, realmente, o barco ele se torna um pedacinho da gente, né, cara, quase que um órgão ali, né, porque ele possibilita a gente a fazer coisas que sozinho a gente consegue, né?
A gente não tem um poder de deslocamento tão grande assim no mar. Até na terra a gente consegue ir andando, pode demorar, mas a gente chega longe. Mas no mar não tem essa, a gente precisa de um meio e esse meio é o barco. E por isso a gente acaba, eu digo assim, eu gosto de falar assim, a gente acaba vestindo o barco, né? Quando a gente veste o barco, a gente é uma coisa só. Infelizmente esse cara tirou o barco de mim e destruiu o barco por falta de experiência. Vocês vão ver aí, o Rodrigão vai contar a história e vocês vão entender melhor. E eu aproveito para agradecer a todo mundo. Um abraço e agradeço também ao Rodrigão aí pela iniciativa de postar o vídeo. Valeu, Rodrigão. E uma coisa que eu esqueci de falar, galera, é que isso aqui não acaba aqui. Vamos começar a mobilizar agora as autoridades, pessoas já influentes, entrarem em contato comigo para aumentar essa nossa segurança no mar, porque o barco na poita ele é muito vulnerável, né? O barco na poita ou mesmo no ferro, quando a gente está fazendo alguma viagem, deixa o barco, vai fazer uma trilha, vai passear na praia com a família, o barco fica ali sozinho. Então a gente tem que aumentar aí a comunicação entre as autoridades responsáveis, né, pela nossa segurança no mar e também a mobilidade deles. E eu vi nesse episódio que é bem precário, né? Eu saí atrás praticamente sozinho. Quem fez as maiores buscas foram os grupos de WhatsApp, né? Pessoas espalhadas pela quase o Brasil toda. Pessoal da Bahia, Rio Grande do Sul, todo mundo me ligando, Santa Catarina, enfim. Sem contar São Paulo e Rio de Janeiro, que estão aqui do lado, né? É isso aí, pessoal. Vamos lutar que a gente chega longe. Logo mais, vamos mobilizar todo mundo e vamos aumentar essa nossa segurança. Um abraço. E aí as imagens do ladrão, as câmeras de segurança registraram aí, logo antes de ele entrar no barco. E ele tinha alguma experiência de vela com certeza, porque se vocês observarem na imagem aí, ele já está levantando as velas ali. E depois dessas imagens aí, o veleiro não foi mais visto. Por 30 dias aí até ter o retorno agora aí que o veleiro está encalhado na restinga da Marambaia. Então esse aí que foi as últimas imagens do veleiro aí. E agora aí as imagens do veleiro aí antes de ser furtado. Veleiro completo, gerador, fogão, geladeira, placa solar, aquecedor a gás, tudo completo. E em seguida aí eu vou colocar as imagens aí do Vitor curtindo um pouco do veleiro com a família antes do acontecido. O que nós temos, Lulu? Macarrão carbonara. Chiquérrimo. Tem até uma salsinhazinha. E onde nós temos, hein? Peixinhos. Paradise total. E aí o fim trágico do veleiro. Não sobrou quase nada, só esse pedaço do casco aí, uma placa solar. E agora logo em seguida o Vitor aí se apresentando para o pessoal dos grupos de WhatsApp que está compartilhando, fazendo a vaquinha, contribuindo com ele resolveu fazer esse vídeo para se apresentar para todo mundo. Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para me apresentar melhor, diante de toda a situação que ocorreu com o Mitaí, muita gente entrando em contato comigo, me ajudando de várias formas, e sem me conhecer bem, né? E eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer isso, preciso me apresentar melhor. Não fiz no YouTube, porque eu não sou youtuber, estou fazendo aqui da forma que eu consigo. Sou uma pessoa muito reservada, sempre fui nos grupos de WhatsApp, né? Adoro participar dos grupos, mas eu participava só quando realmente podia ajudar em alguma coisa. Adoro, a galera, a maior parte do tempo é bem humorada, dou risada pra caramba aqui sozinho. E aí eu fiz um PowerPoint, assim, coloquei algumas fotos, né, da minha vida, só para até eu chegar ao Mitaí, e toda a minha trajetória pelo mundo náutico, que começou aqui efetivamente quando eu fui para o Rio de Janeiro para morar a bordo, isso já era 2009, né? Mas a minha vida com a interação com a náutica, principalmente vela de cruzeiro, iniciou lá em 1996, 97, né? Quando eu estava ainda no colegial. Essa é a minha família, meu pai e minha mãe, meus irmãos, esse aqui sou eu. Tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho que eu,
isso aqui, e uma irmãzinha mais nova, né? É uma família, eu tive um privilégio de nascer nessa família. Meu pai e minha mãe sempre educaram muito bem os filhos, priorizando a educação. Nunca gostava muito de estudar, até que um dia, numa aula, eu li um texto, né? A professora obrigava a gente a ler ali o texto na aula. Obrigava não, né? Pedia para ler, mas quase naquela época era quase uma obrigação ali, ler ou sai daqui. E eu li o texto e era do Amir Klink. Eu vi que esse cara tinha atravessado o oceano a remo. Falei, nossa, num barco isso é possível? E aí, eu em casa, por uma coincidência imensa, eu descobri no criado mudo do meu pai um livro, né? Na mesinha de cabeceira dele tinha um livro de capa azul que era exatamente aquele livro, que o texto, né, via daquele livro. Eu devorei esse livro em poucos dias, né? Sempre já gostando de barquinhos, tá vendo? Aqui minha coisa sempre tinha barquinho e volta. E aí eu devorei esse livro em poucos dias e minha mãe viu e falou assim, nossa, mas você leu mesmo? Gente, eu fico até emocionado, não consigo falar, caramba. E aí eu comecei a ler, minha mãe me dando mais livros do Amir. E quando eu fui, e bem nessa época, né, falar a verdade, eu descobri que o Amir estava construindo o veleiro Paraty 2 em Itapevi, que é próximo ao Parnaíba. Então, descobrindo que o Amir estava construindo esse barco, eu tinha uma bicicleta e comecei a pedalar, indo para Itapevi sempre, até que um dia eu ia lá e ficava no portão, né? Até que um dia chegou uma pessoa, acredito eu que era o Thierry Stuntz, e ele falou, você quer entrar? Né? Eu falei, puxa, gostaria muito, né? E acabei entrando e ele deixou eu andar pelo estaleiro todo, sem ninguém me seguindo, nada assim, né? Simplesmente deixou o garoto aí olhar o barco, né? E eu olhava aquela coisa imensa, eu ficava doido, né? Então eu comecei a ir todas as semanas, eu ia lá, atravessava a serra, subia 7 km de serra, descia do outro lado mais 7 km, ia até Itapevi, atravessava Castelo Branco, isso sem avisar minha mãe, né? Porque ela não deixaria nunca, né, eu fazer isso. E até que um dia minha mãe descobriu, né, e falou, então vamos lá um dia que ele esteja lá, né? E aí marcou e foi maravilhoso, conheci o Amir Klink, fiquei completamente doido. Aí me matriculei em curso de vela, na BL3 para fazer um curso, adorei, né, mas eu achava que o laser era muito pequenininho, eu queria uma cabine, né? E aí no mestrado a gente ganhava uma bolsa CNPq e eu confesso, sempre consegui guardar bastante dinheiro, graças à minha família também, que me dava essa oportunidade, né? Eu não tinha que ajudar em casa, mas a minha bolsa então toda era guardada porque eu falei assim, eu vou comprar um veleiro. E esse foi meu primeiro veleiro, um Boto 16, que eu comprei lá em Guarapiranga. Dei umas velejadas por Guarapiranga, mas ele não tinha nada dentro. Eu falei assim, isso aqui não dá pra morar, não dá pra fazer comida aqui dentro, eu preciso ajeitar esse barquinho. E aí eu levei ele pra casa e comecei a cavocar, né? Reforcei todas as emendas, porque esse barco ficava muito abandonado. Eu paguei na época R$5.000 nesse barco, né? Um dinheiro que eu juntei. E levei para a garagem da minha casa, lá do meu pai, e comecei a reformar. Então essa fibra estava tudo com osmose, porque ficava muito tempo, né, juntando água ali, rachaduras. E aí eu tive que refazer todo esse barco, né? Mas foi uma escola. Essa reforma durou nada mais, nada menos do que 3 anos. Foram meus 2 anos e meio de mestrado e mais meio ano que eu já estava trabalhando no Rio de Janeiro. Então essa aqui foi a reforma do boto, aprendi a mexer muito bem com fibra nessa época. Isso aqui eu inventei um dog house, aqui está o dog housezinho do boto. Fiz uma plataforma de polpa, né? E comecei a fazer os armários internos, pintar todo ele por dentro. Isso aqui já é quase o resultado. Esse aqui é o resultado, porque nesse meio tempo, nesses 2 anos e meio de reforma do boto, eu estava no mestrado, certo? O primeiro ano eu guardando dinheiro, comprei o boto, 1 ano e meio de reforma, e aí eu me formei no mestrado e arrumei um emprego no Rio de Janeiro, e eu tive que deixar o barco em São Paulo, e a reforma deu uma atrasada por isso. Aí eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, toda vez que eu tinha uma folga eu corria para São Paulo, pegava um ônibus, ia para São Paulo e continuava a reforma. Nessa época eu já namorava a Luana, e a Luana sofreu muito, porque imagina, o namorado já mora longe, quando vai para São Paulo ficar junto, ela tinha que ficar junto comigo reformando o barco, né? E eu não tenho muitas fotos, que eu perdi as fotos, estavam todas dentro do Mitaí, eram fotos reveladas, né? Então isso aqui eu tinha no Google Drive, eu tinha
HD externo também, que estava dentro do Mitaí. Eu não sei por que eu deixava tudo lá, e aquela confiança de que não acontece nada, né? Enfim, aconteceu, mas isso é um outro assunto. E o primeiro barco que eu entrei sem ser o Boto foi um Samoa 36 do Manolo. Imagina quando eu entrei, né? Quem conhece o Manolo, construtor de Samoa 36, sabe o barco que ele tem. Eu fiquei maluco, né? Falei, nossa senhora, que barco maravilhoso. Mas eu estava bem contente também ali com o Boto e aprendi muita coisa, a velejar muito com o Boto. Isso aqui é uma história curiosa. Uma vez eu estava voltando da velejada com o Boto, entrando na boca da barra, pulou esse peixe-espada, pulou no cockpit do Boto. E o cockpit do Boto não é tão grande, então era eu ou o peixe, né? E eu pulei para dentro da cabine, peguei uma faca rapidinho e puf, matei esse peixe e deu 3 refeições tranquilamente. Aí, nesse meio tempo, eu morava no Boto, e eu morei no Boto 9 meses, tá? Eu trouxe o Boto para o Rio de Janeiro, então eu mudei aqui um pouco a linha de tempo. E aí, com tantos amigos, o Cleto era o dono das Fling Papier, e ele falou, Vitor, eu já estava morando no Boto há 9 meses. O Cleto chegou para mim, Vitor, eu vou vender o das Fling para você. Eu falei, não, Cleto, não tem dinheiro, cara, não tem como comprar o das Fling, eu tô tentando juntar, né? Mas não, o das Fling é seu, não tem que me pagar agora, pagar quando você puder. Eu falei, não quero entrar numa dívida. Uma dívida, cara, o das Fling é seu. E eu adorava o das Fling, né? A gente velejava muitas vezes junto, aprendi muito com o Cleto, com todos os outros, Roberto, Antônio, Marcelo Bela B, e rapaz, muita gente, o Aureliano também. E aí eu falei assim, tá bom, vou vender o Boto então. E então, tá bom. Aí no outro dia tava a chave do das Fling, as velas todas no pier do lado do Boto. Ou seja, eu falei, tenho que mudar pro das Fling, né? Mudei pro das Fling, ainda fiquei alguns dias com o Boto, né? Até vender, vendi em 15 dias o Boto. O barquinho tava sensacional. E aí fiz algumas coisas no das Fling, aqui, né? Aquela vida a bordo, aqui na Marinha da Glória, secando as coisas, né? Pra tirar aquela umidade que fica. E aí eu casei com a Luana, eu tenho um enteado, a gente namorava já há 7 anos, né? Comecei a namorar com ela, o Giovanni, esse aqui é o Giovanni, tinha 2 anos, e é o meu filho. E eles foram morar comigo no das Fling. Imagina, né? Um Brasília 23 morando os 3. Aí moramos durante 5 meses na Marina e eu fui fazer um curso, fui convidado para fazer um curso na França, através do meu trabalho, né? Na época eu já trabalhava na rede de modelagem e observação oceanográfica. É um projeto que funciona dentro da Marinha do Brasil e da Diretoria de Hidrografia e Navegação, e com modelagem oceânica, né? Para a gente fazer previsões de ondas, correntes. E aí eu fui para a França fazer um curso de altimetria por satélite e acabei vendendo o das Fling. Também vendi o das Fling em mais ou menos uns 10 dias. O barco estava excelente. E aí voltando, a ideia era comprar um outro barco para morar dentro, né? Quando a gente voltou, a gente foi para São Paulo, porque a gente tinha um tempo para se organizar. Só que a Marinha da Glória estava passando por um processo difícil, que o Eike Batista estava com concessão, e lá, e não tinha como morar a bordo num cais. E a Luana não queria morar numa poita. Eu nunca tinha morado em poita, sempre em cais, né? Então eu também não sabia como que seria morar em poita, né? Acesso à água, essas coisas, muito mais complexo. E com a família, então, seria mais difícil. E aí acabamos indo para o apartamento, mas sempre velejando com os amigos, né? Até que um dia, depois de alguns anos, eu morando em terra, desesperado, foi difícil. Foi difícil, depois de morar a bordo, ficar morando em terra. A gente morou durante mais ou menos uns 4 anos em terra. E o Aureliano já estava com outro barco e ele tinha o Mitaí. E ele chegou para mim e falou, Vitor, você não quer comprar o Mitaí? Eu falei, cara, não sei, não tenho dinheiro para isso, né? Vou ter que falar com a Luana, né? Ela tem que ter a ordem da patroa. E aí eu conversei com ela, ela falou assim, se você quiser, compra, vai fazer bem para você, compra, vamos comprar. Só que assim, eu precisava ver o barco, porque o barco já estava numa poita há muito tempo, né? Eu estava mais ou menos, acho que 2 anos na poita. E quando a gente foi ver em Angra, estava na Praia da Figueira, estava bem abandonado, bem abandonado. O colchão do cockpit quebrado, o barco tinha muita água dentro, estava bem... Eu falei assim, pô, eu já conhecia de reforma, né? Já morava a bordo, sabia das necessidades, calculei mais ou menos um preço, falei assim, eu acho justo para mim e para o Aureliano, né? Pelas condições que o barco estava. Eu cheguei para o Aureliano e falei, Aureliano, eu até compro, cara, mas o preço é esse. Já falando, pensando não, né? Ele não vai aceitar. Na hora ele falou, o barco é seu.
Aí foi mais emocionante também. Aí eu... tomando fôlego aqui. Aí eu fui... falei, agora vamos ter que levar pro Rio, né? Onde eu vou pôr? E aí começou toda a tarefa. Beleza, mas foi resolvido isso, né? Fui buscar o barco lá na Figueira, na Praia da Figueira, em Angra. Cheguei lá, aí o motor não funcionava há muito tempo, problema no motor, eu vi que era a bomba d'água, a bomba de gasolina do motorzinho 5 HP Mercury, né? Fiz umas gambiarra lá, tampei o furo com câmera de bicicleta, fiz uns testes lá na hora, tinha vela, né? E eu falei, dá pra ir pro Rio, vou embora, né? Aí a Aureliano ainda me acompanhou até Abraão, dormi em Abraão, no outro dia cedinho saí, né? O Roberto ainda até quase emprestou o GPS, mas eu precisava ir pro Rio e eu detesto pegar trânsito. E eu tava indo pro Rio e eu vi que Niterói tava tudo parado. Eu voltei pra trás e falei, não, amanhã cedo eu já tô indo pra Angra. Não precisa de GPS, precisa de nada. Pô, eu já tinha feito essa travessia algumas vezes, né? Mas assim, é sempre bom, né? Sempre ajuda, né? Não tinha nem rádio, o Mitaí, nem rádio de mão, nada. Enfim. Aí acabei saindo. A luz de navegação eu fiz com as luzes da bicicleta. Pintei de verde uma luzinha que era do farol, a outra vermelhinha de traseira e outra que era outro farolzinho eu coloquei como alcançado, pelo menos para as pessoas me verem, né? E aí comecei a reforma do Mitaí, né? Fiz caixa d'água aqui no início da reforma, perdi todas as fotos, tá, gente? Tava tudo no meu HD e tá no fundo do mar hoje. Tirei tudo, desmontei tudo, tirei postinho, tudo por dentro, deixei ele zerado, pintei por dentro. Isso aqui é uma mesinha que eu fiz, acabei fazendo no apartamento, a mobília toda dele eu fiz no apartamento, a gente morava. E aí comecei a fazer a reforma interna, né? Eu tinha pintei o teto, pintei ele todo por dentro, né? Forrei aqui com térmico, né? Depois eu coloquei até enfim, geladeira, a geladeira da Gelbox, uma geladeira melhor custo-benefício que eu encontrei. Isso aqui são as placas, né? Essa targa eu inventei, porque quando a gente vai mandar fazer a targa, uma targa pro Brasília 23, R$ 2.800. Falei, meu Deus do céu, é quase o preço do barco, pô. Não pode ser uma targa chegar a 10% do preço de um barco. Coloquei um aquecedor de água de passagem para a madame, a Luana, ela detesta tomar banho frio, então tive que ir resolvendo as coisas para poder ir a família toda, né? E aí começamos a fazer os nossos pequenos cruzeiros com o Mitaí. E o Mitaí é cheio, hein? O Mitaí é sempre cheio de gente. Aqui eu tive que comprar esse gerador, também estava dentro do Mitaí quando ele foi embora. Tava tudo lá dentro, né? Minha vida estava lá dentro. Das minhas coisas, né? Porque ainda vou contar mais um pouquinho, mais um pouco para frente aí, porque que estava tudo lá dentro. Isso aqui eu pintando ele na poita, né? Aqui tá um compressorzinho que eu usei, o gerador aqui no bote. Pintei todo ele de branco com um PU automotivo mesmo. Era um branco Fiat lá que eu comprei. E o antiderrapante eu fiz com areia da Internacional e epóxi, né? Não aconselho muito o epóxi, porque o epóxi ele vai saindo com o tempo, tá? E aí inventei de fazer um dog house, né? Nós estamos já em outra casa. Luana queria mudar de casa, não de apartamento, né? Estava no apartamento, foi uma casa. Aí o aluguel aumentou um pouquinho. Aí começa a fazer algumas complicações aí na vida, né? Que depois vão ver que acabei indo pro barco. Fiz o dog house em casa, né? Bem reforçado. Foi para bordo, aqui levando para poita, né? O projetinho inicial aqui. E também fiz o chão do cockpit, que estava precisando. Eu tinha feito com fibra para tampar tudo, mas estava feio, né? Eu usava um tapete em cima e tampava, mas aquilo me incomodava. Também inventei de fazer um bote, isso já pensando em fugir de casa, tá, gente? Eu tenho que confessar aqui. Comecei a fazer esse bote de apoio, porque o meu bote toda hora murchava. Falei, não, vou fazer um bote fixo. Aí esse aqui foi o projeto, e com plaquinha solar e motor e uma bateria de 70 amperes estacionária. E eu fiz um bote baú, onde eu poderia deixar algumas coisas, né? E também transportar água facilmente. Eu transportava 2 galões de 50 litros aqui e um de 20 litros em cada bordo para o Mitaí. O Mitaí tinha autonomia de água, tinha uma capacidade de água potável de 190 litros. E aí, a vida a bordo estava maravilhosa. Por quê? Porque, como a gente falei, a gente mudou de casa e acabou complicando um pouco a situação em casa. E eu falei assim, tá bom, então eu não quero mais morar de aluguel, vamos todo mundo morar no barco. E ninguém aceitou, né? Morar no Brasília 23, já estava em casa, moraram durante um tempo. E eu falei, não, então eu vou pro barco, né? Aí acabei ficando aí, voltando pro barco, no ano 2020,
no início de 2020, na verdade no final de 2019, e eu morei o ano 2020 todo. Só que 2020 veio a pandemia, né? Aí que eu fiquei a bordo mesmo, fiz vários cruzeiros para Angra, sozinho. A Luana e Giovanni ficaram em outra casa, né? Acabou realmente uma separação, né? Mas aí a gente vê que a curtição sozinho não é a mesma coisa, e deu saudade de casa, acabamos reatando, e hoje, graças a Deus, estamos juntos novamente. E ela estava fazendo cruzeiros comigo já de novo agora, né? Mas mais próximos, né? Porque esse negócio da pandemia aí deixou um pouco complicado. E aí, gente, o que acontece? E aí chegamos no dia do fatídico aqui, né? Que esse camarada aqui, esse infeliz, pegou o Mitaí e saiu pro mar e fez isso com o barco. É triste. Mas o final mas o filme não tinha chegado ao fim. Fui inundado por bons sentimentos vindo de todos os lados e estava pronto para recomeçar. Só eu não sabia que seria tão rápido e forte esta corrente do bem. Tenho que falar aqui deste apoio financeiro que estou recebendo. Amigos iniciaram essa corrente e serei eternamente grato. Sempre acreditei nas pessoas e fui testado com este episódio. Confesso que tive que fazer força para não perder a fé em alguns momentos. Mas no íntimo acreditava que seria para um bem maior. E eu quero fazer um bem maior. Diante da união de todos que a gente presenciou, eu estou sentindo isso na pele, é maravilhoso isso. Eu também sempre ajudei, vários casos na frase que a gente sabe, o Hélio do Crapum, o próprio tio Spinelli, enfim, entre outros, né? Eu vou fazer agora um movimento para buscar por mais segurança no mar. Uma busca por mais segurança no mar. Eu já fui provocado por algumas pessoas, né, que são influentes, já estou participando. Eu vou atrás para punir o responsável, né, que fez isso pelo ocorrido. Vou para Guaratiba e que sirva de exemplo. A punição desse cara, ele precisa ser punido. Ele não pode, ele está solto na rua, ele pode voltar a fazer isso, ele não pode acontecer isso, né? E vou continuar sonhando e realizando sonhos, né, como eu sempre fiz. Agora, e é isso, gente. O vídeo ficou 32 minutos, me perdoa. Quem quiser ver aí na velocidade 2, por favor. Mas é a forma que eu tive de me apresentar melhor. É difícil falar de uma vida em pouco tempo, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Por tudo. Serei eternamente grato a todas as palavras de conforto que eu recebi. De tudo isso, gente. Essa força de todo mundo me mandando, fiz vários amigos no WhatsApp, eu não sei o nome de todo mundo, às vezes são números de telefone que eu não tenho nome. Então é incrível, entendeu? É uma prova de que o bem sempre vence o mal. Pode demorar um pouquinho, mas olha, no meu caso não demorou absolutamente nada. Foi um mês em que eu repensava as coisas, mas passou rápido. Hoje eu estou extremamente leve com todo esse apoio que eu já recebi, independente da quantidade, da quantia de dinheiro. Isso aí, gente, a gente recupera, tem força, saúde. Eu já falei com alguns amigos, né, que quando a gente perde um bem material, ou alguém perde um bem material, a gente pode ajudar. Eu sempre ajudei, porque um pedacinho que a gente dá, a gente reconstrói. Diante de tantos desastres naturais que ocorreram esses últimos dias, pessoas perdendo pessoas, e aí a gente só pode dar palavras de conforto e um conforto espiritual para essas pessoas. Então, por isso que eu pensei, não sei se eu devo aceitar essa coisa, o mundo está tão difícil, mas eu falei, aí me falaram, né, em casa, família, mas você não faria isso também? Você não ajudaria? Eu falei, claro que ajudaria, então aceita. E acabei aceitando, gente. É isso. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço.